Ela estava sozinha na cozinha escura à meia-noite, sussurrando "Feliz aniversário" para um cupcake de posto de gasolina, a voz a falhar nas palavras que ninguém deveria ouvir. Foi então que ele apareceu. Cristiano Caim, o homem que chamavam de ceifador, o criminoso mais perigoso da cidade, o seu chefe. Ele ficou parado na porta, observando-a com olhos que já tinham visto homens implorando por misericórdia. Mas quando ele olhou para ela, algo mudou. "Venha cá", ordenou ele com uma voz suave como uma ameaça. As mãos dela tremiam. Durante 3 anos, ela permaneceu invisível na mansão dele. 3 anos de silêncio. Segurança. Agora ele a tinha visto. E quando ela tentou fugir, quando gaguejou desculpas e se dirigiu para a porta, ele fez algo que mudou tudo. Ele apagou a vela dela. "Pede um desejo", sussurrou ele. "Desta vez, não estás sozinha." O que ele não sabia era que ela escondia um segredo que poderia destruí-los a ambos. Bem-vindos de volta, minha linda família e amigos. Se estão interessados e prontos para apreciar a história, cliquem em subscrever e digam-me na seção de comentários de onde estão a assistir, porque amanhã vou contar-vos uma história interessante como esta. E vocês não vão querer perder. Agora, vamos começar. A cozinha era o reino de Jessica à meia-noite. Não porque ela a governasse. Não, ela era muito pequena para isso. Mas porque era o único lugar na vasta propriedade onde ela podia respirar sem prender a respiração. As bancadas de mármore brilhavam sob o brilho suave da única luz do teto que ela havia deixado acesa. E o zumbido do frigorífico industrial era a coisa mais próxima de uma canção de embalar que ela ouvia há anos. Ela movia-se pelo espaço como um fantasma. Silenciosa, eficiente, invisível. Era assim que ela gostava. Era assim que ela precisava. Jéssica trabalhava na mansão de Cristiano Castellano. Não, não Castellano. Cristiano Caim há 3 anos. E nesse tempo, ela aperfeiçoou a arte da invisibilidade. Limpa os pisos onde ele anda, prepara refeições que ele mal prova e existe nas margens de um mundo que não tem espaço para mulheres como ela. Negra, pobre, sozinha. Ela não se importa. Ou pelo menos é o que diz a si mesma, todas as manhãs, quando acorda no pequeno quarto da ala leste. Aquele com a cama estreita e a janela que não fecha completamente. Mas esta noite era diferente. Jessica olhou para o relógio na parede. 23h47. Faltavam 13 minutos para o fim do seu aniversário. 13 minutos para completar 36 anos. No silêncio, tal como quando completou 35, 34, 33, ela enfiou a mão no saco de papel que tinha colocado debaixo do lavatório naquela noite e tirou um único cupcake de baunilha da marca da bomba de gasolina. A cobertura estava um pouco amassada de um lado, mas era dela. Do bolso do avental, ela tirou uma vela de aniversário, azul fina, do tipo que vem em um pacote de 24 por os 2. Ela a colocou no centro do cupcake e a acendeu com um fósforo do fogão. A chama dançava. Jessica olhou para ela, seu reflexo distorcido na geladeira de aço inoxidável atrás dela. Ela parecia cansada, com mais de 36 anos. O cabelo estava preso num coque apertado, com alguns fios grisalhos refletindo a luz. O uniforme, um vestido preto simples com um avental branco, ficava largo no corpo. Ela tinha perdido peso. Sempre perdia peso quando desaparecia. Respirou fundo e então, suavemente, tão suavemente que nem ela conseguia ouvir, Jessica começou a cantar. "Parabéns a mim, parabéns a mim." A sua voz falhou na segunda linha. Ela fechou os olhos. "Parabéns, querida Jessica. Parabéns a mim." Ela não fez um desejo. Não adiantava. Desejos eram para pessoas que acreditavam em algo maior do que a sobrevivência. Ela soprou a vela. A fumaça subiu, desaparecendo na escuridão. 3 andares acima, num escritório com vista para a cidade como uma sala do trono. Cristiano Caim estava sentado em silêncio. Ele já não dormia muito. Dormir exigia rendição, e Cristiano passou os últimos 20 anos da sua vida recusando-se a render-se a qualquer coisa. Dor, medo ou a dor conhecida que vivia no seu peito como um segundo batimento cardíaco. O homem a quem chamavam de ceifador em conversas sussurradas estava vestido de preto mesmo agora, depois da meia-noite, com a camisa desabotoada no colarinho e as mangas enroladas até os antebraços. Um copo de uísque estava intocado em sua mesa.
Ele olhava para ele da mesma forma que alguns homens olham para fotografias de pessoas mortas. Tinha 39 anos, era controlado, intocável e tão insuportavelmente solitário que se tinha esquecido de como era querer alguma coisa. A casa estava silenciosa. Estava sempre silenciosa. 50 quartos, 20 funcionários durante o dia. E, à noite, apenas ele e os fantasmas dos homens que tinha matado, os acordos que tinha feito, a versão de si mesmo que tinha enterrado tão profundamente que não tinha a certeza se ainda existia. Levantou-se da cadeira, inquieto. Os seus passos ecoavam enquanto se movia pelo corredor, passando por quartos em que nunca entrava, descendo a escadaria com o lustre de cristal que captava o luar e o dividia em 1000 pedaços. Não estava à procura de nada, mas então ouviu uma voz, pequena, frágil, a cantar. Cristiano parou. A sua mão pairou sobre o corrimão. Inclinou a cabeça, ouvindo. O som vinha de baixo. Da cozinha, ele desceu lentamente, os seus sapatos de couro italiano não fazendo nenhum som contra o mármore. Quando chegou à porta, parou nas sombras. E lá estava ela, a empregada. Aquela que nunca o olhava nos olhos. Aquela que se movia como água, sem nunca perturbar nada. Ela estava de pé ao balcão, de costas para ele. Uma única vela tremeluzia sobre um pequeno cupcake triste. Ela cantava sozinha para si mesma. Algo no peito de Cristiano, algo que ele pensava ter morrido há muito tempo, apertou-se. Ele observou-a apagar a vela, observou os ombros dela caírem, apenas ligeiramente observou-a ficar ali, a olhar para o fumo como se ele carregasse todos os anos que ela passou invisível. Cristiano entrou na luz. Traga-a até mim, disse ele baixinho para o ar, mas não havia mais ninguém ali. Então, ele repetiu, desta vez, diretamente para ela. Venha cá. O corpo inteiro de Jessica ficou rígido. O cupcake escorregou dos seus dedos, batendo na bancada com um baque suave. Ela virou-se e, pela primeira vez em 3 anos, Cristiano Cain a viu. Alguma vez se sentiu invisível numa sala cheia de pessoas? Deixe um comentário e conte-me sobre uma ocasião em que alguém finalmente o viu. De verdade. Jessica não conseguia respirar. As suas mãos voaram para o avental, alisando-o num gesto que se tornara automático ao longo dos anos. Uma tentativa de se tornar mais pequena, mais arrumada, menos inconveniente. O seu coração batia com tanta força contra as costelas que ela tinha a certeza de que ele o podia ouvir. Cristiano Cain estava parado na porta como uma sombra que ganhara forma. Alto, de ombros largos. A sua presença enchia a cozinha de uma forma que fazia com que a espaçosa sala parecesse subitamente sufocante. Os seus olhos escuros, quase pretos na luz fraca, estavam fixos nela com uma intensidade que lhe fazia arrepiar a pele. Ela já o tinha visto antes, claro, centenas de vezes, mas sempre à distância, sempre de passagem. Ela fazia questão de nunca ficar sozinha numa sala com ele, nunca ficar onde o seu olhar pudesse pousar. Agora não havia onde se esconder. Desculpe, Sr. Kane, sussurrou ela com uma voz quase inaudível. Não queria incomodá-lo. Eu só estava... Vou limpar isto e disse-lhe para vir aqui. A voz dele era baixa, firme, não alta, mas tinha o peso de alguém que nunca precisou de repetir o que dizia. As pernas de Jessica pareciam molhadas, mas ela deu um passo, 2, mantendo os olhos no chão, nos sapatos dele, caros, polidos até brilharem como um espelho. Ela parou a 1 metro dele, perto o suficiente para obedecer, longe o suficiente para se sentir segura. O silêncio se estendeu entre eles como uma corda tensa. Olhe para mim. Sua respiração parou. Lentamente, dolorosamente, Jessica ergueu os olhos, passando pelo peito dele, passando pelo queixo, até encontrar o seu olhar. E algo no mundo mudou. Os olhos dele não eram frios. Foi isso que mais a chocou. Ela esperava gelo, a mesma indiferença que ela via nele como uma armadura quando ele se movia pela casa. Mas de perto, no silêncio da cozinha, havia algo mais ali. Algo cru, quase humano. Cristiano estudou o rosto dela como se estivesse a tentar resolver um quebra-cabeças. A sua testa franziu-se ligeiramente. Há quanto tempo trabalhas aqui? 3 anos, senhor. 3 anos, repetiu ele quase para si mesmo. Deu um passo à frente, Jessica lutou contra o impulso de recuar. E nunca te ouvi dizer mais do que 2 palavras.
A voz dela vacilou. Tento não atrapalhar. Atrapalhar. Ele disse isso como se estivesse a saborear as palavras, a testá-las. É isso que a senhora pensa que é? Jéssica não respondeu. Não conseguiu, porque sim, era exatamente isso que ela pensava, o que ela sabia. Pessoas como ela não pertenciam a casas como esta, a vidas como a dele. Ela era um fantasma, um serviço, uma função. Cristiano cerrou os dentes. Ele olhou para além dela, para o balcão, para o triste cupcake com a vela apagada, o fio de fumo ainda a ondular no ar. É o teu aniversário. Não era uma pergunta, mas ela acenou com a cabeça na mesma. E estavas a celebrar sozinha na minha cozinha à meia-noite. Desculpa. Para de pedir desculpa. A voz dele estalou como um chicote, afiada o suficiente para fazê-la recuar. Ele viu a maneira como o corpo dela recuou e algo passou pelo seu rosto. Arrependimento, talvez, ou reconhecimento. Ele exalou lentamente, passando a mão pelo cabelo escuro. Não estou, não estou zangado. Jéssica piscou. Aquilo talvez fosse a coisa mais surpreendente que ele poderia ter dito. Cristiano passou por ela em direção ao balcão. Ele pegou o cupcake, virando-o nas mãos como se fosse algo precioso, algo frágil. Quantos anos tem? 36. Ele acenou lentamente com a cabeça. Então, sem aviso, ele colocou o cupcake na mesa e enfiou a mão no bolso. Ele tirou um isqueiro prateado, gravado com iniciais que ela não conseguia ler na luz fraca, e reacendeu a vela. A chama ganhou vida. Jéssica olhou para ela, depois para ele. Confusão e algo perigosamente próximo da esperança lutavam em seu peito. Faça um pedido, disse Cristiano baixinho. Ela abanou a cabeça. Já apaguei. Então faça de novo. Os olhos dele encontraram os dela e, por um momento, o implacável chefe da máfia que governava metade da cidade com mão de ferro parecia quase gentil. Desta vez não está sozinha. As palavras atingiram-na como um soco no peito. Lágrimas brotaram nos cantos dos seus olhos, quentes e indesejadas. Ela tentou piscá-las para longe. Tentou engolir o nó que se formava na sua garganta, mas era tarde demais. Cristiano viu. Quando foi a última vez que alguém cantou parabéns para ti? Ele perguntou suavemente. A voz de Jéssica saiu quebrada, quase um sussurro. A minha filha, há 12 anos. O ar saiu da sala. Cristiano ficou muito quieto. Tens uma filha? A palavra tinha gosto de cinza. Ela, ela morreu. Tinha 4 anos. Silêncio. Pesado. Sufocante. E então Cristiano fez algo que destruiu todas as suposições que Jéssica tinha feito sobre ele. Ele estendeu a mão lentamente com cuidado, como se aproximasse de um animal ferido, e gentilmente pegou a mão dela. A palma da mão dele era quente, áspera com calos, mas o toque dele era incrivelmente terno. Sinto muito, disse ele, e a dor em sua voz combinava com a dela. Jéssica olhou para as mãos entrelaçadas, a sua pequena e escura contra a dele, marcada e desgastada por anos de limpeza, esfregar, servir. A dele grande e pálida, marcada com cicatrizes diferentes, do tipo que vem da violência. Duas pessoas que não tinham nada a ver uma com a outra. Duas pessoas que compreendiam a perda. Apaga a tua vela, sussurrou Cristiano. E desta vez, deseja algo impossível. E assim ela fez. Fechou os olhos, o calor da mão dele prendendo-a ao momento. E desejou a única coisa em que tinha deixado de acreditar há anos. Ser vista, ser conhecida, ser importante. Apagou a chama. E quando abriu os olhos, Cristiano ainda estava ali, ainda a segurava pela mão, ainda a olhava como se ela fosse a única pessoa no mundo. Jéssica retirou a mão como se tivesse sido queimada. O feitiço se quebrou. A realidade voltou como água fria. Ela tropeçou para trás, o quadril batendo na borda do balcão e o cupcake tombando de lado. Esquecido. Eu devo ir? Ela gaguejou, envolvendo os braços em torno de si mesma. É tarde. Eu não deveria estar aqui. Você não deveria. Não deveria o quê? A voz de Cristiano havia esfriado. A vulnerabilidade de momentos atrás ficou trancada atrás de paredes familiares, mas os seus olhos acompanhavam cada movimento dela, perspicazes e avaliadores. Isto, ela gesticulou impotente entre eles. Seja lá o que for isto. Não é. Eu trabalho para si. É só isso. É só isso. Ele repetiu secamente. Sim.
A palavra saiu muito rápido, muito desesperada. Jessica se forçou a encontrar o olhar dele mais uma vez, para reconstruir a armadura que levou 3 anos para aperfeiçoar. Desculpe se o deixei desconfortável, Sr. Kane. Não vai acontecer novamente. Vou garantir que mantenha os meus assuntos pessoais fora da sua casa. Algo perigoso brilhou nos olhos de Cristiano. A minha casa? Você mora aqui há 3 anos e ainda chama de minha casa porque é. E onde é a sua? A pergunta atingiu-a como uma faca entre as costelas. A garganta de Jessica apertou-se. Ela não tinha uma resposta. Nenhuma que pudesse dizer em voz alta. A casa era uma memória, um túmulo num cemitério que ela não tinha dinheiro para visitar. O riso de uma menina que só existia nos sonhos. Tenho um quarto, disse ela finalmente. Isso é suficiente. Cristiano aproximou-se. E desta vez Jessica recuou, com as costas encostadas ao frigorífico. Mas ele não avançou mais. Simplesmente ficou ali parado, observando-a com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Frustração misturada com algo que parecia quase dor. Tens medo de mim? Não tenho. Não mintas. A voz dele era baixa, mas cortou o protesto dela como vidro. Todos têm medo de mim. Estou habituado a isso, mas tu... Ele parou, movendo a mandíbula como se lutasse com palavras que se recusavam a sair. Há 1 minuto atrás, não estavas. As mãos de Jessica tremiam. Ela juntou-as, cravando as unhas nas palmas. Há 1 minuto atrás foi um erro. Foi? Sim. Ela forçou a sua voz a soar firme. A mesma firmeza que a ajudou a superar a perda de tudo e ainda assim acordar todas as manhãs. Tu não me conheces, Sr. Kane, e eu não te conheço. O que aconteceu agora mesmo? Foi a dor reconhecendo a dor. Nada mais. Nada mais. Ele repetiu. E havia algo amargo na maneira como ele disse isso. O silêncio se estendeu entre eles, denso com tudo o que não estavam a dizer. Jessica podia ouvir os batimentos do seu próprio coração. Podia sentir o cheiro fraco da colônia dele. Algo escuro e caro que provavelmente custava mais do que ela ganhava em um mês. Ela precisava sair antes que algo dentro dela se partisse completamente. Vou me arrumar e ir embora, disse ela, movendo-se para contorná-lo. A mão dele se estendeu, sem agarrá-la, apenas ali, como uma barreira. Espere, Sr. Kane. Cristiano, a palavra saiu áspera, quase com raiva. Se vamos fingir que nada aconteceu, pelo menos pare de me chamar de senhor. Caim, como se eu fosse um estranho. Você é um estranho. Eu sou? Ele virou-se para encará-la completamente, e a intensidade crua em sua expressão fez com que ela prendesse a respiração. Diga-me, Jessica, você deixa estranhos verem você chorar? O nome dela. Ele tinha dito o nome dela. Ela nem sabia que ele sabia o nome dela. Como você sabe? Eu conheço todos que trabalham na minha casa. A voz dele suavizou-se ligeiramente. Eu sei que você começa o seu turno às 6 da manhã. Sei que faz a sua pausa no jardim atrás da ala leste porque acha que ninguém repara. Sei que lê livros na janela da biblioteca quando pensa que estou fora em negócios. Ele fez uma pausa. Algo quase vulnerável cruzou as suas feições. Sei que às vezes canta quando trabalha silenciosamente, como se estivesse a tentar não perturbar o ar. Jessica sentiu as paredes a fecharem-se. Isto era pior do que ser invisível. Era ser vista de uma forma que não lhe deixava nenhum lugar para se esconder. Por quê? A pergunta escapou-lhe antes que ela pudesse impedi-la. Por que repararias nisso? Cristiano ficou em silêncio por um longo momento. Quando finalmente falou, a sua voz era pouco mais do que um sussurro, porque deixei de dormir há 2 anos. E tu eras a única coisa pacífica em toda esta maldita casa. A confissão pairou entre eles como algo sagrado e aterrador. Jessica abanou a cabeça, com lágrimas a ameaçarem cair novamente. Não faça isso, por favor. Seja lá o que você pensa que é. Eu não sei o que é isso, Cristiano interrompeu. E pela primeira vez desde que ela o conhecera, ele parecia perdido. Eu vim aqui porque ouvi alguém cantando e, por razões que não entendo, não consegui ir embora. É tudo o que sei. Então você deveria ter ido. A voz dela falhou. Devias ter ido embora. Por quê? Porque homens como tu não veem mulheres como eu. Não realmente. E quando vêm, ela parou, engolindo em seco. Quando vêm, só termina de uma maneira. A compreensão surgiu nos olhos dele, seguida rapidamente por algo que parecia raiva, mas não por ela.
Achas que eu te magoaria? Acho que és perigoso. Eu sou. Ele não negou. Não podia, mas não para ti. Não sabes disso. Sim, disse ele com absoluta certeza. Eu sei. Jessica queria discutir, queria fugir, queria reconstruir a distância segura que a protegia há 3 anos. Mas o cansaço pesava sobre ela como correntes. O cansaço de ser invisível, de estar sozinha, de carregar uma dor que ninguém mais podia ver. Não consigo fazer isto, sussurrou ela. Seja o que for, não consigo. Cristiano acenou lentamente com a cabeça, recuando para lhe dar espaço. A perda da sua proximidade parecia um vento frio. Então vai. Ela dirigiu-se para a porta com as pernas trêmulas. Mas antes que pudesse sair, a voz dele deteve-a uma última vez. Jessica. Ela parou sem se virar. Feliz aniversário. A gentileza dessas duas palavras quase a destruiu. Ela fugiu. Jessica não dormiu naquela noite. Deitada na sua cama estreita, olhando para o teto, revivendo cada momento na cozinha, até que as palavras perderam o significado e tudo o que restou foi a lembrança da mão dele segurando a sua. Quente, firme, incrivelmente gentil. Quando o amanhecer chegou, ela se convenceu de que tinha sido um sonho febril, uma aberração. Na segunda-feira ele esqueceria. Na segunda-feira, ela voltaria a ser invisível. Agarrou-se a essa esperança como a uma tábua de salvação. Mas quando entrou na cozinha às 6 da manhã, havia um envelope na bancada, de cor creme, caro. O seu nome estava escrito na frente com uma caligrafia masculina e em negrito. As suas mãos tremiam enquanto o abria. Dentro havia um bilhete, breve, direto, e uma chave. A biblioteca é sua das 14 horas às 16 horas, todos os dias. Ninguém irá incomodá-la, DK. Jessica pressionou os dedos nos lábios, sem saber se devia rir ou chorar. Ele estava a dar-lhe espaço, permissão para existir na casa dele como mais do que uma sombra. Era uma gentileza que ela não sabia como aceitar. Ela enfiou o bilhete no bolso do avental e tentou concentrar-se no trabalho. Mas o universo, ao que parecia, tinha outros planos. Ao meio-dia, a chefe da casa, a senhora Kate, uma mulher severa na casa dos 60 anos, que dirigia a equipa com precisão militar, encontrou Jessica no corredor. O Sr. Kane precisa de si no escritório dele. Agora Jessica sentiu um frio na barriga. Será que fiz algo errado? Ele não disse. Vá lá. A expressão da Sra. Kate era indecifrável, mas havia algo nos olhos dela. Curiosidade, talvez, ou preocupação. Jessica subiu as escadas com as pernas pesadas como chumbo. Ela nunca tinha estado no escritório dele. O terceiro andar era o domínio dele, privado, proibido. Os funcionários não iam lá a menos que fossem chamados, e os funcionários nunca eram chamados até agora. Ela bateu suavemente na pesada porta de carvalho. Entre. Cristiano estava sentado atrás de uma mesa enorme, com papéis espalhados à sua frente e um telefone encostado ao ouvido. Ele olhou para cima quando ela entrou e algo em sua expressão mudou, suavizando-se ligeiramente. Ele ergueu um dedo. Espere. Jessica ficou parada perto da porta, com as mãos postas, mal respirando. Não me importa o que ele acha que lhe é devido, disse Cristiano ao telefone com voz fria e cortante. Diga ao Ferraro que se ele quiser renegociar, pode fazê-lo através do seu advogado. Estou farto de jogos. Ele fez uma pausa, ouvindo. Não. Fim da discussão. Desligou sem se despedir. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Cristiano levantou-se abotoando o casaco do fato, hoje cinzento escuro, perfeitamente ajustado. Contornou a secretária e o pulso de Jessica acelerou a cada passo. Recebeu o meu bilhete, disse ele. Sim, obrigada. Não precisavas de fazer isso, eu queria. Ele parou a alguns metros de distância, mantendo uma distância cuidadosa. Mas não foi por isso que te chamei aqui. A garganta de Jessica apertou-se. Há algum problema? Depende. Ele estudou o rosto dela, os seus olhos escuros a procurar. Tenho um problema e acho que pode ser a única pessoa que me pode ajudar a resolvê-lo. Eu? Ela não conseguiu esconder a descrença na sua voz. Cristiano apontou para um sofá de couro junto à janela. Sente-se, por favor. Não era um pedido. Na verdade, não, mas o seu tom era gentil. Nada parecido com a voz fria que ele usara ao telefone momentos antes. Jessica sentou-se na ponta da almofada como um pássaro pronto para fugir. Cristiano sentou-se na cadeira à sua frente.
inclinando-se para a frente com os cotovelos nos joelhos. Ela ficou impressionada com o quanto ele parecia cansado de perto, com olheiras e uma tensão ao redor da boca que revelava noites sem dormir e fardos pesados demais para compartilhar. Vou dar um jantar amanhã à noite, ele começou. 7 convidados, parceiros de negócios e suas esposas. É um evento importante, do tipo em que as aparências são importantes. Jessica assentiu lentamente, sem saber ao certo onde isso iria dar. A minha cozinheira pediu demissão ontem, ligou esta manhã, disse que não vai voltar. Algo sobre a filha dela em Seattle precisar dela. Ele fez uma pausa. A agência não pode enviar um substituto até quarta-feira. A compreensão surgiu fria e nítida. Precisa de alguém para cozinhar. Preciso que cozinhe, Sr. Kane. Cristiano, corrigiu ele baixinho. Sou empregada doméstica. Limpo. Não cozinho. Nunca cozinhei para algo assim. Essas pessoas estão habituadas. Ela gesticulou, impotente. Não consigo. Consegue. A certeza dele era absoluta. A senhora Kate mostrou-me o seu arquivo quando perguntei. Antes de vir para cá, trabalhou em restaurantes. 3 diferentes ao longo de 5 anos. As bochechas de Jessica ardiam. Isso foi há muito tempo. E eram lanchonetes, não. Não preciso de estrelas Michelin, interrompeu Cristiano. Preciso de alguém que consiga fazer comida que não tenha gosto de papelão. Alguém que consiga fazê-lo sem desmoronar sob pressão. Os seus olhos fixaram-se nos dela. Confio em si. Essas 3 palavras caíram como pedras em águas calmas. Nem sequer me conhece, sussurrou ela. Não conheço. Algo cintilou na sua expressão. Vulnerabilidade rapidamente mascarada. Está na minha casa há 3 anos. Move-se por estas divisões como se estivesse a tentar não deixar impressões digitais. Como se achasse que ocupar espaço é um crime. Mas eu observei-te, Jessica. A maneira como arrumas as flores no hall de entrada, mesmo que ninguém te tenha pedido. A maneira como arrumas os livros na biblioteca para que as lombadas fiquem perfeitamente alinhadas. O cuidado que tens com coisas que ninguém mais repara. Ele inclinou-se para mais perto. É isso que tu és. Alguém que se importa, mesmo quando ninguém está a ver. É exatamente disso que preciso amanhã à noite. A visão de Jessica ficou embaçada. Ela pestanejou com força, recusando-se a chorar novamente na frente desse homem que parecia ver através de todas as barreiras que ela havia construído. E se eu falhar? Não vais falhar, mas se falhares, eu lido com isso. A voz dele ainda era suave como seda. Mas não vais fazer isso sozinha. Estarei na cozinha contigo, em cada passo. Ela olhou para ele. Vais ajudar-me a cozinhar. Um leve sorriso tocou os seus lábios, o primeiro que ela já tinha visto. Transformou o seu rosto, fazendo-o parecer mais jovem, quase infantil. Eu sei seguir instruções e faço um café excelente. Apesar de tudo, do medo, da confusão, do peso da sua atenção, Jéssica sentiu os seus próprios lábios tremerem. Isso é loucura, murmurou ela. Provavelmente. Cristiano levantou-se, estendendo a mão, não exigindo, oferecendo. Mas eu estou a pedir mesmo assim. Ajudas-me? Jéssica olhou para a mão dele, olhou para o rosto dele e viu algo que a aterrorizava e a atraía na mesma medida. Pensou em fugir, em dizer não, em proteger-se da maneira que aprendera a fazer. Mas então pensou na vela. Na maneira como ele a hate, na maneira como ele segurava a mão dela como se fosse importante para ser vista, para ser conhecida, para ser importante. Lentamente, ela colocou a mão na dele. Está bem, sussurrou ela. Eu faço isso. Os dedos dele fecharam-se em torno dos dela, quentes e seguros. Obrigado, disse Cristiano suavemente. E pela primeira vez em 12 anos, Jessica sentiu que talvez, apenas talvez, estivesse exatamente onde deveria estar. A noite seguinte chegou rápido demais. Às 17 horas, a cozinha tinha se transformado numa zona de guerra. Panelas ferviam em todos os fogões. O forno zumbia com legumes assando. As mãos de Jessica se moviam com eficiência treinada, cortando, mexendo, provando. Mas a sua mente era um furacão de dúvidas. Cristiano tinha cumprido a sua palavra. Ele estava ao lado dela no balcão, com as mangas arregaçadas até os cotovelos, sem o tie, seguindo as instruções dela com uma concentração surpreendente. Ele já tinha queimado uma panela de alho. Fogo muito alto, ela disse gentilmente, mas ele não reclamou, simplesmente recomeçou. Como está o risoto? Jessica perguntou,
enxugando a testa com as costas da mão. Cristiano mexeu a panela com cuidado. A sua testa franziu-se em concentração. Acho que está cremoso. Ela aproximou-se dele, espreitando para dentro da panela. Os ombros deles roçaram-se. Ela tentou não notar como ele parecia sólido. Como o aroma da sua colônia misturado com manteiga e vinho criava algo inesperadamente inebriante. Adicione mais caldo. Lentamente, ela demonstrou e ele imitou os seus movimentos. Ótimo. Aprende rápido. Estou motivado. A voz dele era baixa, destinada apenas a ela. Boa, professora. As bochechas de Jessica esquentaram. Ela se virou, concentrando-se no cordeiro. Os seus convidados chegam em 1 hora. Você deveria se preparar. Ainda não. Cristiano, me conte sobre a sua filha. A colher de pau caiu da mão dela, batendo no fogão. Jéssica congelou, todos os músculos do corpo ficando rígidos. Eu não deveria ter feito isso, Cristiano começou, mas ela o interrompeu. Por quê? A voz dela era quase inaudível. Por que me perguntarias isso? Ele pousou a sua própria colher, virando-se para ela. Porque a tens carregado sozinha durante 12 anos. E porque eu... Ele parou, cerrando os dentes. Eu também perdi alguém. Alguém pequeno. Alguém que não consegui salvar. O ar saiu dos pulmões de Jessica. Os olhos de Cristiano estavam distantes agora, olhando para algo que ela não podia ver. O nome dela era Isabela. Minha sobrinha, ela tinha 6 anos. A voz dele falhou ao dizer o número. A filha da minha irmã, há 15 anos, houve um ataque. Família rival. Eles estavam a tentar enviar uma mensagem e... Ele parou de engolir em seco. Eles não se importavam com quem fosse pego no fogo cruzado. Oh, Deus, Jessica sussurrou. Minha irmã nunca se recuperou. Ela está em uma instituição no interior agora, catatônica há 1 década. As mãos de Cristiano cerraram-se em punhos ao lado do corpo. Construí este império sobre os túmulos dos homens que nos tiraram a Isabela. Pensei que ajudaria, pensei que a vingança preencheria o vazio. Ele olhou para Jessica e os seus olhos estavam vermelhos. Não ajudou. O silêncio encheu a cozinha, pesado com a dor partilhada. As mãos de Jessica tremiam enquanto ela esticava o braço e lentamente puxava a corrente por baixo do uniforme. Um pequeno medalhão de prata balançava nela. Ela o abriu com dedos trêmulos e o estendeu para ele. Dentro havia uma foto, uma menina com tranças e um sorriso aberto, os olhos brilhantes de alegria. Zara, disse Jessica suavemente. Ela adorava borboletas, costumava persegui-las no parque por horas. Uma lágrima escorreu por sua bochecha. Ela tinha leucemia. Descobrimos tarde demais. Sem seguro, sem dinheiro para o tratamento de que ela precisava. A sua voz quebrou-se. Tive 3 empregos, vendi tudo. Implorei a todos. Não foi suficiente. Nada era suficiente. Cristiano olhou para a foto e algo na sua expressão se quebrou. Quantos anos? 4,5. Deus. A palavra saiu como uma oração, como uma maldição. Ele olhou para Jessica e havia lágrimas nos seus olhos. Lágrimas reais no rosto de um homem que fazia homens adultos implorar por misericórdia. Sinto muito. Ela morreu segurando a minha mão. Jessica continuou, as palavras jorrando como água por uma barragem quebrada. As suas últimas palavras foram: não fique triste, mamã. Com 4 anos, morrendo, e ela tentava me confortar. Ela pressionou a palma da mão contra o peito, onde a dor residia. Eu falhei com ela. Eu era sua mãe e não consegui. Não faça isso. As mãos de Cristiano estavam sobre os ombros dela. Firmes, mas gentis. Não faça isso. Não se culpe por um sistema que foi projetado para falhar com pessoas como você, por um mundo que valoriza o dinheiro acima das vidas. Mas eu deveria ter feito isso. Não havia nada que pudesses ter feito. Ele disse com veemência. Nada. Tu amavas-a, lutaste por ela. Isso é tudo que qualquer pai ou mãe pode fazer. O seu aperto apertou e ela soube. A Zara sabia que tu a amavas. É por isso que o seu último pensamento foi pela tua felicidade. As crianças não fazem isso a menos que tenham sido completamente amadas. Jessica desabou. Ela caiu contra o peito dele e os braços de Cristiano a envolveram imediatamente, segurando-a enquanto ela soluçava com grandes soluços que mantinha reprimidos há anos. Ele não a silenciou, não lhe disse para se acalmar. Ele apenas a segurou, uma mão acariciando a nuca dela, a outra pressionada contra a coluna dela. Eu estou aqui, murmurou ele em seu cabelo. Eu estou aqui. Eles ficaram assim por minutos ou horas.
Jessica não sabia dizer. O tempo parecia ter parado na cozinha, no círculo dos braços dele, no peso compartilhado da dor deles. Quando ela finalmente se afastou, o rosto estava molhado, os olhos inchados. Ela devia estar com uma aparência desastrosa. Mas quando encontrou o olhar de Cristiano, não havia julgamento ali, apenas compreensão. Desculpe, ela sussurrou. O teu jantar. Que se lixe o jantar. Os seus polegares enxugaram as lágrimas dela com uma gentileza devastadora. Isto é mais importante. Os convidados podem esperar. Ele segurou o rosto dela com as mãos e a ternura do gesto quase a desfez novamente. Tu és mais importante. Antes que Jessica pudesse responder, antes que pudesse processar o significado daquelas palavras, a porta da cozinha se abriu. A senhora Kate estava na porta, com os olhos arregalados diante da cena diante dela. Cristiano segurando a empregada, ambos com lágrimas nos olhos, o jantar pela metade atrás deles. Sr. Kane, disse a senhora Kate com cuidado. Os seus convidados chegaram mais cedo. Estão a perguntar por si. O feitiço se quebrou. As mãos de Cristiano caíram. Ele deu um passo para trás, sua expressão mudando, a vulnerabilidade se fechando, a armadura voltando ao lugar. Mas antes de se virar, ele olhou para Jessica mais uma vez. Ainda não terminamos, disse ele baixinho. Uma promessa? Um voto? Então ele se foi, saindo da cozinha com a confiança de um homem que era dono do mundo. Jessica ficou sozinha no centro da cozinha, o coração batendo forte, o medalhão ainda apertado na mão. A senhora Kate se aproximou lentamente. Está bem, querida? Jessica olhou para a mulher mais velha, depois para o jantar meio preparado e em seguida para a porta por onde Cristiano tinha desaparecido. Não sei, admitiu, mas pela primeira vez em 12 anos sentiu algo além de entorpecimento. Sentia-se viva. A dor tem uma maneira de nos conectar de formas inesperadas. Já conheceu alguém que compreendeu a sua dor sem palavras? Partilhe a sua história abaixo. O jantar foi um sucesso. Jessica recompôs-se com as mãos trêmulas e terminou a refeição. Cordeiro com crosta de ervas, risoto cremoso, legumes assados que brilhavam com azeite e sal marinho. A senhora Kate serviu tudo enquanto Jessica se escondia na cozinha, ouvindo os sons abafados da conversa e das risadas da sala de jantar. Ela esperava que Cristiano ficasse com os convidados a noite toda. Esperava que o momento que compartilharam se dissolvesse como fumo. Mas às 22h30, muito depois de os convidados terem partido, ele voltou para a cozinha. Jessica estava com os cotovelos mergulhados em água com sabão, esfregando as últimas panelas. Ela não o ouviu entrar, não sabia que ele estava lá, até que a sua voz, suave e cansada, quebrou o silêncio. Deixa isso. Ela virou-se com água a pingar das mãos. Cristiano estava na porta, sem paletó, gravata afrouxada, parecendo mais exausto do que ela jamais o tinha visto. Estou quase a terminar, disse ela. Não me importo. Ele atravessou a cozinha e gentilmente tirou a panela das mãos dela, colocando-a na pia. Então pegou um pano de prato e começou a secar as mãos dela, com um toque cuidadoso, quase reverente. Fizeste o suficiente, mais do que suficiente. O jantar correu bem. Um sorriso cansado surgiu nos seus lábios. Perguntaram pelo teu nome. Queriam saber onde eu tinha escondido uma cozinheira tão talentosa. Ele terminou de secar as mãos dela e colocou o pano de lado. Eu disse-lhes que valias mais do que todos eles juntos. Jessica prendeu a respiração. Não disseste. Eu disse. Os olhos dele encontraram os dela. Porque é verdade. Ela não sabia o que dizer. Não sabia como suportar o peso do seu olhar sem se quebrar. Cristiano pareceu sentir a sua sobrecarga. Ele olhou para a janela da cozinha, onde a luz da lua se espalhava pelo chão em poças prateadas. Vem comigo. Há algo que quero mostrar-te. É tarde. Por favor. A única palavra dita tão suavemente desmantelou todos os protestos que ela tinha. Ela acenou com a cabeça. Ele conduziu-a pela casa, passando pela grande sala que ela limpava, mas nunca habitava, subindo uma escada estreita que ela nunca tinha notado, até uma porta no final de um corredor silencioso. Ele destrancou-a e empurrou-a, gesticulando para que ela entrasse primeiro. Jessica entrou e suspirou. Era um jardim no telhado, pequeno, íntimo, escondido do mundo lá embaixo. Luzes penduradas no teto lançavam uma luz dourada e acolhedora sobre tudo. Flores desabrochavam em vasos de cerâmica.
Rosas, lavanda, jasmim. Um pequeno banco ficava no centro, rodeado de verde. Eu não sabia que isto existia, ela sussurrou. Ninguém sabe. Cristiano fechou a porta atrás deles. Eu construí isto há 5 anos, em memória da minha irmã. Quando a casa começou a parecer um túmulo, eu precisava de um lugar que parecesse vivo. Ele dirigiu-se ao banco e sentou-se, dando um tapinha no espaço ao seu lado. É aqui que venho quando não consigo respirar. Jessica sentou-se, deixando uma distância cuidadosa entre eles. O ar da noite estava fresco, perfumado com jasmim. Acima deles, as estrelas perfuravam a escuridão. Pequenos milagres que ela se esquecera de procurar. Obrigado, disse Cristiano baixinho. Por esta noite, por confiares em mim, por... Ele parou de procurar palavras. Por me deixares ver-te. Tu estás sempre a dizer isso. Jessica virou-se para ele como se tivesse escolha. Tu tiveste, sempre tiveste. A sua expressão era sincera. Tu podias ter permanecido invisível. Podias ter mantido essas barreiras, mas não o fizeste. E eu sei quanta coragem isso requer. Jessica olhou para as suas mãos, ásperas, marcadas por anos de trabalho. Passei tanto tempo a tentar não precisar de ninguém, a tentar não querer nada. É mais seguro assim. Mais seguro? Cristiano repetiu. Mas mais solitário. Sim, a admissão doía, muito mais solitário. Eu sei. Ele aproximou-se, diminuindo a distância que ela mantinha. Estive sozinha por 15 anos. Jessica, cercada por pessoas, soldados, colegas, funcionários e completamente sozinha. Convenci-me de que era necessário. Que conexão era fraqueza. Ele estendeu a mão lentamente, dando-lhe tempo para se afastar, e pegou a mão dela. Então ouvi-te a cantar sozinha na minha cozinha, e algo dentro de mim simplesmente se partiu. Jessica olhou para as mãos entrelaçadas. Tenho medo de mim disso. Ela gesticulou entre eles. Do que acontece quando o feitiço se quebra, e tu te lembras de quem tu és, de quem eu sou. Cristiano cerrou os dentes. E quem somos nós, Jessica? Tu és Cristiano Caim. Tu podes ter qualquer pessoa, qualquer mulher nesta cidade. Eu não quero ninguém nesta cidade. A sua voz agora era feroz, urgente. Eu quero a mulher que canta para as flores quando pensa que ninguém está a me ouvir, que lê poesia em tardes chuvosas, que amava a sua filha tão completamente que, 12 anos depois, ainda carrega a foto dela sobre o coração. Ele levou a mão dela aos lábios, dando um beijo nos nós dos dedos dela que fez uma descarga elétrica percorrer as veias dela. Eu quero-te. Lágrimas escorreram pelas bochechas de Jessica. Não sei como fazer isto, como deixar alguém entrar. Estou tão quebrada, Cristiano, tão cheia de arestas. Então estaremos quebrados juntos. Ele segurou o rosto dela, o polegar a enxugando as lágrimas. Não estou a pedir que sejas inteira. Não estou a pedir que sejas nada, além de exatamente quem você é. A testa dele tocou a dela, e a voz dele baixou para um sussurro. Só estou a pedir que me deixes ficar, que me deixes ver-te. É só isso. Jessica fechou os olhos, respirando o seu perfume, vinho e algo único nele. Todos os seus instintos gritavam para ela fugir, para se proteger, para reconstruir as barreiras. Mas ela estava tão cansada de barreiras. Está bem, sussurrou ela contra os lábios dele. Fica. Cristiano afastou-se apenas o suficiente para olhar para ela, e a emoção nos seus olhos quase fez o coração dela parar. Sim, sim. Um riso fraco escapou-lhe. Mas sou péssimo nisto, em deixar as pessoas aproximarem-se. Provavelmente vou afastar-te centenas de vezes antes. Depois, voltarei 101 vezes. Ele sorriu, um sorriso verdadeiro, brilhante, infantil e devastador. Não vou a lugar nenhum, Jessica. A menos que me digas para ir, e mesmo assim posso discutir. Ela riu e parecia a primeira risada verdadeira que dava em anos. És ridículo. Sou persistente. Ele levantou-se puxando-a com ele. Dança comigo. Não há música. Sempre há música. Ele pegou o telemóvel, tocou alguns botões e um jazz suave encheu o jardim. Um saxofone tocava algo lento e doce. Cristiano estendeu a mão. Posso? Jessica hesitou por apenas um segundo antes de colocar a mão na dele.
Ele puxou-a para perto, com uma mão na cintura dela e a outra segurando a mão dela contra o peito. Eles balançaram lentamente sob as estrelas, rodeados por flores, luz e o tipo de paz que vem de ser verdadeiramente visto. Isto é loucura, murmurou Jessica contra o ombro dele. As melhores coisas geralmente são. Os lábios de Cristiano roçaram a têmpora dela. Obrigada por quê? Por ser corajosa o suficiente para soprar aquela vela 2 vezes. Jessica sorriu. Algo quente e frágil florescia em seu peito. Pela primeira vez em 12 anos, ela se permitiu ter esperança. Talvez os desejos pudessem se tornar realidade, afinal. As 2 semanas seguintes pareceram um sonho. Cristiano encontrava desculpas para estar onde quer que Jessica estivesse. Ele aparecia na biblioteca durante as horas de leitura dela, sentando-se em silêncio à sua frente com o seu próprio livro. Ele entrava na cozinha enquanto ela preparava as refeições, provando os pratos e fazendo-a rir com as suas piadas ruins sobre culinária. À noite, eles se encontravam no jardim da cobertura, conversando até o amanhecer pintar o céu de rosa. Eles eram cuidadosos, discretos. Os funcionários perceberam. É claro que repararam, mas ninguém se atreveu a falar sobre isso. A senhora Kate observava com olhos perspicazes, mas não dizia nada, embora Jessica a tenha apanhado a sorrir mais de uma vez. Cristiano deu a Jessica uma chave do jardim, comprou-lhe livros sem perguntar, deixando-os na sua mesa de cabeceira com pequenos bilhetes dentro, começou a pedir a sua opinião sobre coisas importantes, decisões de negócios, planos de renovação, qual instituição de caridade a sua fundação deveria apoiar a seguir. Ele estava a deixá-la entrar na sua vida, passo a passo, com cuidado. E Jessica, aterrorizada e entusiasmada na mesma medida, estava a deixá-lo entrar na sua. Mas o mundo em que Cristiano vivia nunca estava longe da superfície. Ele desmoronou numa terça-feira à tarde. Jessica estava no jardim a ler quando ouviu vozes elevadas vindas de dentro. Ela levantou-se com o coração acelerado e dirigiu-se à porta. Através do vidro, ela podia ver Cristiano no corredor abaixo, diante de 3 homens em fatos escuros. A linguagem corporal deles era agressiva, territorial. Estás a ficar mole, Caim. Um deles rosnou. O que se diz nas ruas é que estás distraído. Vulnerável. A voz de Cristiano era gelada. Cuidado com o que dizes, Ferraro. Ou o quê? Vais mandar matar-me? O Cristiano antigo já teria colocado uma bala na minha cabeça por aparecer aqui sem ser convidado. Ferraro aproximou-se. Mas já não és esse homem, pois não? Arranjaste um pequeno projeto pessoal. Uma empregada, pelo que ouvi. Alguém está a enfraquecer-te. O sangue de Jessica gelou. Cristiano moveu-se tão rápido que ela quase não percebeu. Ele empurrou Ferraro contra a parede com o antebraço pressionado contra a garganta dele. Não falas sobre ela. Não pensas nela. Ela não existe no teu mundo. Entendeste? Tarde demais. Ferraro engasgou-se, sorrindo apesar da pressão na traqueia. Todos sabem e estão a perguntar-se quanto ela vale para ti. Quanto pagarias para mantê-la segura? O rosto de Cristiano ficou pálido. Ele soltou Ferraro, que cambaleou para trás, esfregando a garganta. Tens 24 horas para sair da minha cidade. Se eu te vir novamente, não haverá conversa. Isto não acabou. Ferraro cuspiu, depois acenou para os seus homens. Eles foram embora, mas a ameaça pairou no ar como veneno. Jessica afastou-se da porta com o corpo todo a tremer. Ela sabia, é claro, sabia quem Cristiano era. Mas ouvir isso em voz alta, ver a violência nele surgir tão facilmente, tornou aquilo real de uma forma que não era antes. E pior, ela o tinha tornado vulnerável, feito dele um alvo. Ela ainda estava parada, paralisada, quando Cristiano a encontrou 10 minutos depois. Jessica. O alívio inundou o seu rosto. Eu não sabia que estavas aqui em cima. Sabias? Ele parou de ler a sua expressão. Ouviste? Ela acenou com a cabeça, incapaz de falar. Cristiano aproximou-se lentamente, mãos levantadas como se estivesse a aproximar-se de algo selvagem e assustado. Está resolvido. Ferraro não é nada. Ele está zangado porque eu rejeitei um acordo que o teria tornado rico e matado pessoas. Ele está a atacar. Ele sabe sobre mim. A voz dela saiu fraca, quebrada. Todos sabem, e agora eu sou uma fraqueza, um risco. Não, sim. Lágrimas escorriam pelo rosto dela.
Tu ouviste, Cristiano. Eles vão usar-me para chegar a ti. E tu? Tu quase o mataste ali mesmo, no teu corredor. É isso que tu és. É esse o mundo em que vives. Não sou só isso, a voz dele falhou. Tu sabes disso. Tu viste. Eu vi o que queria ver. Interrompeu Jessica, envolvendo-se nos braços. Um homem que era gentil comigo, que me fazia sentir vista, mas isso não muda a realidade. Tu és perigoso, Cristiano. A tua vida é perigosa, e eu não consigo. A voz dela falhou completamente. Não posso perder mais ninguém. Não posso enterrar outra pessoa que amo. A palavra pairou entre eles como uma confissão. Amor. Os olhos de Cristiano arregalaram-se. Jéssica! Não! Ela deu um passo para trás, abanando a cabeça. Isto foi um erro. Tudo isto. Nunca devia ter te deixado entrar. Nunca devia ter acreditado. Ela não conseguiu terminar. A dor era demasiado aguda, demasiado imediata. Não faças isto. A voz de Cristiano estava agora desesperada, toda a sua armadura despojada. Por favor, podemos resolver isto. Vou aumentar a segurança. Vou mantê-lo em segurança. Eu vou... Não podes prometer isso. Jéssica olhou para ele. A sério? Olhou para ele, memorizando o seu rosto, porque sabia que era o fim. Ninguém pode. E não serei a razão pela qual te magoarás. Não serei a arma que alguém usará contra ti. Tu não és uma arma, disse Cristiano ferozmente. Tu és a única coisa boa na minha vida. A única coisa real. Então deixa-me ir. As palavras tinham gosto de cinza. Se te importas comigo, deixa-me desaparecer antes que alguém me use para te destruir. Cristiano parecia que ela o tinha alvejado. Estás a pedir-me para escolher entre ti e manter-te em segurança. Estou a dizer-te que não há escolha. Jéssica dirigiu-se para a porta. Cada passo era uma agonia. Vou embora esta noite, silenciosamente. Você encontrará outra empregada, e em algumas semanas você esquecerá. Eu nunca vou te esquecer. A crueza em sua voz a deteve. Você entrou na minha cozinha e cantou parabéns para si mesma. E você mudou tudo. Você me fez lembrar como é ser humano, querer algo além de vingança e poder. Eu não posso simplesmente... Sua voz falhou. Não posso simplesmente deixar-te ir embora. Jéssica virou-se, as lágrimas a turvar a sua visão. Tens que deixar. Ela deixou-o parado no jardim, rodeado de flores, luzes e os pedaços quebrados de algo que poderia ter sido lindo. 3 dias se passaram. Jéssica mudou-se para um abrigo no lado leste, um pequeno quarto com uma cama de solteiro e uma janela com vista para um beco. Ela saiu da casa de Cristiano com nada além de suas roupas e o medalhão de Zara. A senhora Kate chorou quando Jéssica lhe contou, tentou convencê-la a ficar, a falar com Cristiano, mas Jéssica estava decidida. Essa era a única maneira de mantê-lo seguro. A única maneira de evitar que ela se destruísse completamente quando o inevitável acontecesse. Ela encontrou trabalho em uma lanchonete a 2 quarteirões de distância. O salário era péssimo, o horário era longo, mas era familiar, seguro, anônimo. Ela disse a si mesma que tinha feito a coisa certa. Ela disse a si mesma que a dor no peito iria desaparecer. Ela estava a mentir. Todas as manhãs, ela acordava procurando por ele. Todas as noites, ela sonhava com o jardim, com dançar sob as estrelas, com as mãos dele acariciando seu rosto, como se ela fosse algo precioso. Ela tinha partido para protegê-lo, mas estava a morrer de qualquer maneira. Na quarta noite, alguém bateu à sua porta. O coração de Jéssica deu um salto. Uma esperança irracional acendeu-se. Mas quando ela abriu, não era Cristiano. Era a senhora Kate. Posso entrar, querida? Jéssica afastou-se, confusa. A mulher mais velha entrou, observando a sala do spa com olhos tristes. Ele não está a comer, disse a senhora Kate sem preâmbulos. Não tem dormido. Ele fica sentado naquele jardim todas as noites até o amanhecer, apenas esperando que você volte. A garganta de Jéssica apertou. Ele vai seguir em frente, será mesmo? A senhora Kate virou-se para ela. Trabalho para Cristiano Ken há 12 anos. Já o vi frio, implacável, intocável, mas nunca o vi abalado. Não até você partir. Ela enfiou a mão na bolsa e tirou um envelope. Ele pediu-me para lhe dar isto. Disse que respeitaria a sua escolha de qualquer maneira, mas que você merece saber a verdade. Jéssica pegou o envelope com as mãos trêmulas. A senhora Kate dirigiu-se para a porta, mas parou. Se isso serve de consolo, nunca ouvi amar ninguém como ama você.
E nunca a vi tão viva como nas últimas 2 semanas. Ela sorriu tristemente. O medo é alto, querida. Mas o amor, Ray, o amor vale a pena gritar de volta. Então ela se foi. Jessica ficou a olhar para o envelope por um longo tempo antes de abri-lo. Dentro havia uma carta, páginas com a caligrafia ousada de Cristiano e uma fotografia. Ela olhou primeiro para a foto e suspirou. Era ela no jardim, rindo de algo fora da câmera, o rosto inclinado em direção ao sol, completamente despreocupada. Ela parecia feliz, radiante, viva. Com dedos trêmulos, ela desdobrou a carta. Jessica, comecei esta carta 20 vezes. Queimei 19 rascunhos porque nada do que escrevo se aproxima do que preciso dizer. Achas que partir me protege? Que desaparecer me mantém seguro. Mas estás enganada. Ferraro se foi. Não o matei. Estou a tentar ser melhor por ti, mas deixei claro que tocar em ti seria a última coisa que ele faria. Todos os meus associados, todos os meus rivais, todas as pessoas do meu mundo agora sabem que és intocável, protegida, minha. Não porque sejas uma fraqueza, mas porque és a minha força. Antes de te conhecer, eu era um fantasma. Fazia as coisas mecanicamente. Construía impérios que não me importavam. Punia pessoas que mereciam e outras que não mereciam. Eu era bom nisso, mas era vazio. Então ouvi-te cantar algo e algo dentro de mim despertou. Não viste o ceifador. Não viste o monstro que todos os outros veem. Viste o cristiano, apenas o cristiano, o homem cuja existência eu tinha esquecido. Perguntaste-me uma vez o que eu queria. Quero manhãs em que roubes o primeiro gole do meu café. Quero ver-te a ler em tardes chuvosas. Quero ouvir-te cantar. Não para ti mesmo no escuro, mas para mim na luz, onde sabes que és ouvido. Quero levar-te ao cemitério onde a tua filha descansa e segurar a tua mão enquanto lhe contas sobre o homem que ama a mãe dela. Quero construir uma vida onde nunca mais tenhas de te diminuir. Sei que sou perigoso, sei que o meu mundo é violento, complicado e injusto. Mas estou a trabalhar para mudá-lo. Para ser alguém digno do jeito que você me olha, como se eu fosse mais do que os meus piores atos. Você não precisa voltar. Se você é realmente mais feliz sem mim, eu respeitarei isso. Mas se você está fugindo porque tem medo de mim, dessa esperança, então volte para casa. O jardim está esperando. Estou à espera. Esperarei para sempre, se for preciso. Teu Cristiano. Jéssica leu a carta 3 vezes. Lágrimas caíram sobre as páginas, manchando a tinta. Volta para casa. Ela olhou à sua volta para o pequeno quarto, as paredes rachadas, o colchão fino, a janela que mostrava apenas escuridão. Aquilo não era um lar. Nunca tinha sido um lar. Lar era luzes de Natal e jasmim. Lar era mãos ásperas a segurar as suas com uma gentileza impossível. Casa era um homem que olhou para o seu coração partido e disse: "Deixa-me ficar." Jessica apertou a carta contra o peito, sobre o medalhão de Zara, e tomou a sua decisão. Pegou no casaco e correu. A mansão estava escura quando Jessica chegou, ofegante de tanto correr. O portão abriu-se automaticamente. Ele nunca lhe tinha retirado o acesso, e ela atravessou a casa silenciosa como uma oração. A porta do jardim estava destrancada. Ela a empurrou e entrou na luz dourada. Cristiano estava lá, sentado no banco, com a cabeça entre as mãos. Ele olhou para cima ao ouvir os passos dela, e a esperança que inundou seu rosto quase a fez cair de joelhos. Jessica, ele se levantou lentamente, como se tivesse medo de que ela fosse uma miragem que pudesse desaparecer. Você está aqui. Estou aqui, sussurrou ela. Recebeste a minha carta. Recebi. Ela aproximou-se, cada passo deliberado. E tinhas razão. Eu não estava a fugir de ti, da esperança, da possibilidade de que algo bom pudesse realmente durar. As mãos de Cristiano cercaram-se ao lado do corpo, como se ele estivesse fisicamente a conter-se de alcançá-la. E agora estou a escolher a esperança. Jessica diminuiu a distância entre eles, olhando para o rosto dele. Este homem lindo e quebrado que de alguma forma a encontrou na escuridão. Estou a escolher-te, se ainda me quiseres, se eu quiser. Cristiano riu. O som estava sufocado pela emoção. As mãos dele subiram para emoldurar o rosto dela,
os polegares enxugando as lágrimas. Jéssica, sou teu desde o momento em que sopraste aquela vela. Não há nenhum sé. Só há sempre. Ainda estou com medo, ela admitiu. Eu também. Ele encostou a testa na dela. Mas prefiro estar com medo contigo do que seguro sem ti. Jéssica sorriu através das lágrimas. Essa é a coisa mais romântica que alguém já me disse. Estou apenas a começar. Cristiano afastou-se ligeiramente e sua expressão ficou séria. Eu quis dizer o que escrevi. Quero uma vida contigo, uma vida real. E sei que não posso apagar o meu passado, mas estou a construir um futuro diferente. Um futuro em que nunca terás de te esconder. Onde nós podemos. Ela beijou-o, levantou-se na ponta dos pés e pressionou os lábios contra os dele, interrompendo as suas palavras, derramando 12 anos de solidão e 2 semanas de saudade naquele toque. Cristiano congelou por meio segundo. Então, os seus braços envolveram-na, puxando-a para perto, beijando-a de volta com uma gentileza que fez a alma dela doer. Foi terno, desesperado e perfeito. Quando finalmente se separaram, ambos ofegantes, Cristiano tocou a testa dele na dela novamente. Muda-te para minha casa, sussurrou ele. Não como funcionária, mas como minha. Deixa-me dar-te a vida que mereces. Não preciso de uma mansão, disse Jéssica suavemente. Só preciso de ti. Tu me tens completamente e irrevogavelmente. Ele beijou-a novamente, mais suavemente desta vez. Mas ainda assim vou dar-te a mansão e a biblioteca e todas as manhãs pelo resto das nossas vidas. Jéssica riu, um riso verdadeiro e completo que parecia a luz do sol após anos de chuva. És ridículo. Estou apaixonada. Ele sorriu contra os lábios dela. Há uma diferença. Diz isso de novo. Eu amo-te, Jéssica. Ele puxou-a para os seus braços, segurando-a como se ela fosse a coisa mais preciosa do seu mundo. Eu amo a tua força e a tua suavidade. Eu amo a maneira como cantas quando pensas que ninguém está em ouvir. Eu amo que tenhas visto além do monstro e enxergado o homem por baixo. Eu amo-te. Eu também te amo, ela sussurrou no peito dele. Deus me ajude. Também te amo. Eles ficaram ali, sob as luzes de corda, rodeados por flores e estrelas. Duas pessoas quebradas que escolheram se curar juntas. Dança comigo, pediu Cristiano suavemente. Jéssica sorriu. Sempre. Ele pegou o telemóvel e o mesmo saxofone de jazz encheu o jardim. Desta vez, eles balançaram juntos mais perto, sem espaço entre eles. Jéssica Cristiano murmurou depois de um tempo. Feliz aniversário. Ela recuou confusa. O meu aniversário foi há 2 semanas. Eu sei. Os olhos dele brilhavam de emoção. Mas hoje é o dia em que voltaste. O dia em que escolheste viver em vez de apenas sobreviver. Isso vale a pena celebrar. Lágrimas escorreram pelas suas bochechas novamente, mas desta vez eram lágrimas de alegria. Pede um desejo, sussurrou Cristiano. Jéssica olhou para ele, para este homem impossível que a ouvira cantar sozinha no escuro, e decidira que valia a pena caminhar em sua direção e percebera que ela não precisava disso. O seu desejo já se tinha realizado. Não preciso, disse ela, sorrindo entre lágrimas. Tenho tudo o que quero aqui. Cristiano beijou-a então, com um beijo suave, doce e cheio de promessas. E naquele momento, rodeada de luz, amor e fragrância de jasmim, Jéssica finalmente compreendeu. Ela já não era invisível. Estava em casa. Às vezes, a coisa mais corajosa que podemos fazer é permitir-nos ser amados. Qual foi um momento em que escolheu a esperança em vez do medo? Partilhe a sua história. Nunca se sabe quem precisa de a ouvir hoje. Obrigado por assistir a esta história até o fim. Se gostou desta história, certamente vai adorar a próxima. É tão louca e intrigante quanto você pode imaginar. Então, não deixe de conferir. Clique na imagem que aparece na sua tela agora para assistir a próxima.